Olá, tudo bem com você? Você, torcedor do São Paulo, torcedor do Fortaleza, tudo bem? Torcedores, torcedoras do Tricolor do Morumbi, do Leandro Piscin. Bom, tudo bem, eu espero que esteja tudo bem. Naturalmente que, do ponto de vista do São Paulo, não tá tão bem assim. Vamos falar desse jogo, sobre esse 2-2. Vamos pontuar algumas questões aqui. Vamos falar muito a partir da perspectiva do Tricolor do Morumbi e também a partir da perspectiva do Tricolor do Piscin, né, do Leandro Piscin. Fortaleza, ok, minha gente? Vamos lá, foi um jogo interessante, um jogo realmente como muita gente esperava. Um grande jogo, um jogo de cachorro grande, um jogo de gigantes, um jogo de duas grandes partidas, duas grandes equipes. Agora, evidentemente que uma delas saiu com gosto de derrota, foi um empate com gosto de derrota, enquanto para outra equipe foi um empate com gosto de vitória, minha gente, e uma grande vitória. Vamos combinar que pelo contexto do jogo, pelo que aconteceu ali no segundo tempo, o empate do Fortaleza acaba soando ali como se fosse uma vitória, né? Seria muito complicado reverter uma desvantagem de 2 gols para o Tricolor. Seria complicado reverter a desvantagem de 1 gol, mas eu acho que daria contra o Tricolor do Morumbi. O empate, minha gente, foi muito importante, que segue tudo muito aberto. E com uma equipe, na minha opinião, ainda segue levemente favorita em relação à outra. Mas vamos lá, vamos ver nesse jogo aí, que esse jogo foi muito interessante em vários aspectos. Primeiro tempo é muito mais administrado por parte das duas partidas. O plano de jogo de um técnico funciona, do outro também, de certa maneira. Quando a gente olha para a escalação do São Paulo, a gente percebe que o São Paulo entrou, sim, com um respeito talvez excessivo à Fortaleza. Isso tem nada a ver com Fortaleza, isso tem tudo a ver com o São Paulo. Porque num jogo decisivo, fosse Fortaleza, fosse Flamengo, fosse Grêmio, fosse Atlético Mineiro, dentro de casa, tem que entrar para ganhar. E o São Paulo tem time para isso, o São Paulo tem jogadores para isso. Tem. Vamos parar com essa história. Tem. Mesmo que um ou outro ali às vezes fica com inhaca e tal, o São Paulo tem time para isso sim. Agora, sobretudo, em função de ser jogo final, é contra adversário que vai realmente fazer estrago. Se você ficar dando campo para esse adversário, ele vai fazer estrago. Se você não tentar ser o protagonista da partida, esse adversário será o protagonista diante de adversários como Fortaleza, como Flamengo e como Atlético Mineiro dos dias atuais. Tem que entrar para tentar ganhar, gente. Tem que tentar vencer a partida logo de início, porque senão o adversário vai fazer isso. Então, quando a gente olha para a escalação do São Paulo, a gente percebe que teve ali, sim, algo de conservador, algo de medroso, né? Com aquela primeira linha ali com os zagueiros, na prática, 3 zagueiros e um jogador, o Dani Alves, praticamente como lateral, né? E aí realmente complica muito. Aí você tem à frente 2 volantes, né? Tem volante ali na frente, um volante marcando, né? O Nestor ali atuando também. E acho que a coisa não funcionou muito bem. Acho que o São Paulo ali foi excesso, né? O Reinaldo ali também não foi bem. Acho que teve um excesso ali. E o São Paulo, apesar disso, conseguiu fazer um bom jogo no primeiro tempo. Conseguiu. Começou mal, Fortaleza bem melhor que o São Paulo. O São Paulo retoma um pouco as ações no final ali, da metade do jogo até o final, e consegue equilibrar bastante as ações no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo volta pior, não volta melhor não. O adversário do São Paulo voltou melhor. A conversa qualificada no vestiário foi mais qualificada no vestiário do Fortaleza, do Vojvoda com os seus jogadores, do que no vestiário do São Paulo, do Crespo com os seus comandados, né? O São Paulo não volta bem para o segundo tempo, mas consegue ali fazer 2 gols, né? Um gol através do monstro Rigoni, o outro gol através do monstro Rigoni. 2 gols através do quê? Desse grande jogador que é a grande contratação do São Paulo da temporada. Um jogador realmente notável, top 3 entre os melhores atacantes hoje no futebol do Brasil. Rigoni é um dos 3 melhores atacantes hoje no futebol do Brasil. Praticamente, gente, ele foi um homem do São Paulo na partida. E muito desse resultado ainda coloca lá na conta do Rigoni, gente. Mesmo perdendo um gol no primeiro tempo. Ele entregar esses 2 gols, a velocidade, a forma como caminha em direção ao arco adversário, a forma como pega a bola e conduz a bola, ele sabe precisamente por onde eu piso para chegar mais rápido, ele sabe fazer isso perfeitamente. Um jogador realmente muito interessante. Então eu tô falando aqui do ponto de vista do São Paulo, para depois pontuar do ponto de vista do Leandro Piscin. Esse São Paulo teve no Rigoni um jogador muito importante, mas teve outros jogadores ali baixo rendimento. A gente não vamos nem falar do Volpe mãozinha de pipi, mãozinho pequenininho, sabe? Mãozinho, bracinho que não estica, sabe? Bracinho pequenininho, não estica nunca. E aquela saída dele do gol, do primeiro gol do Fortaleza, foi uma saída de amador, gente. O negócio foi tão feio
que até depõe contra o próprio treinamento de goleiros lá no São Paulo. Porque não é possível, gente. Um cara não pode ser daquele jeito. Aqui na várzea não tem isso. Na várzea, se o cara sai daquele jeito, ele leva um monte de sabe? Não pode. Um goleiro profissional não pode ter aquela saída. É vergonhoso, gente. Não tem condição. Neste canal, já deixei um vídeo com 10 opções de goleiro para substituir o frangueiro do São Paulo, gente. Porque é frangueiro, não tem outro nome para isso. Vergonhoso, gente. Vergonhoso. Dizem que o Everton custou 2 milhões para o Palmeiras. O melhor goleiro atuando no Brasil, né? E o Volpi, 20 milhões para o São Paulo, gente. Olha que absurdo. Olha que coisa. Miranda, muito bem. Apesar de ter falhado ali no lance. Falhou em alguns momentos teve falha sim, mas foi o monstro do São Paulo. Foi o grande jogador da defesa, o melhor da defesa. Bruno Alves é o cara que não compromete, não comprometeu no jogo de ontem, mas a gente vê que ele tá com problema de algumas limitações, gente. O cara tem dificuldade para antecipar. Um cara que às vezes se perde um pouco quando a bola vem por elevação. Parece meio desfocado, parece que não tá num momento bom na carreira. Apesar disso, não comprometeu no jogo de ontem, não fez um jogo ruim. Dani Alves, pelo que ganha, fez pouco, fez quase nada. Podia fazer muito mais. Não jogou mal, mas jogou o mínimo. E o senhor vovô Nico parece que está esperando aí, já está pensando na seleção brasileira, né? É um cara que vai sempre jogar no São Paulo. Porque ele manda no São Paulo. Infelizmente, precisa dizer, ele manda no São Paulo. E olha, talvez mande até na comissão técnica, tá? Lamento pontuar isso, mas é o que parece. Não é possível. Aliás, Orejuela não é nem relacionado, né? É estranho o que aconteceu no São Paulo, né? É muito estranho. O Benítez, que está no jogo contra o Palmeiras no banco de reserva, não entra. Depois o técnico fala que foi questão de opção, que o cara estava muito bem. O Orejuela fez um jogo fantástico aí e nunca mais recebeu chance no São Paulo. Não dá para entender algumas coisas que acontecem no São Paulo. Aí o Milan, que é contratado e fica na base pro resto da vida. O Juan, que sobe da base, não é testado em alguns jogos do campeonato para ser opção neste jogo. E aí o Pablão, fica lá como centroavante do tricolor. Não dá para entender, gente. Não dá. Não tem condição. E aí acontece, o Léo, mal essa coisa da antecipação, muito mal na antecipação, também na projeção. Ô Léo, meu amigo, vou te falar uma coisa, você é um jogador que costuma irromper pelo corredor lateral, você pode também sair um pouquinho no corredor lateral para deixar de ser tão previsível, né? Porque quando você receber quando você jogar contra uma equipe que marca muito bem, que tem um bom sistema defensivo, seu jogo não vai acontecer. Ontem não aconteceu, não foi bem na partida. Para mim não foi um dos piores, mas não foi também. Longe de ter sido um jogador interessante para o São Paulo. Ali dos volantes, o Luan, né, gente, voltou da lesão, não jogou nunca mais, jogou bola. Rodrigo Nestor, bizonho, muito mal. Benício, pelo que ganha, jogou nada. É impressionante o cara ficar tanto tempo sem jogar e quando joga tem de sair de novo. Se foi contratado para isso, não serve, gente. Não serve. Não dá. O custo-benefício não ajuda. Um cara é brilhante, mas não consegue jogar. Não dá. O Pablo, ele Cone Pablo de sempre quebrou de novo contra-ataque em algumas situações, fica impedido. Ele não aprende nunca, não tem jeito não, gente. Não tem jeito. Agora, acho que as alterações, entrou o Sara, incorporou mais a equipe, mas depois o Sara voltou a ser o Sara, o cara que tem altos e baixos, mais baixos do que altos. Ultimamente está tendo baixos e poucos altos. Jogador que parece que não tem vontade, gente, não tem disposição. Jogou nada. Dos que entram também, né, a gente não viu muita coisa ali. Aliás, a transmissão elogiando as substituições do São Paulo, não sei o que e tal. E eu acho que assim, não contribuíram com muita coisa, né? O Rigoni foi o grande jogador, foi um monstro da equipe, foi esse jogador notável e fantástico. E os outros jogadores deixaram aí muito a desejar, né? Quem entrou e fez a diferença, bom deixar claro, Liseiro entrou e foi um dos melhores jogadores da partida, do São Paulo na partida. Liseiro não pode ficar no banco de reservas, né? Não dá, não tem condição. Liseiro é muita bola, tá jogando demais, tá fazendo um jogo muito interessante. Ele reforça muito a marcação no setor. Liseiro não pode ser banco do São Paulo. Dos que entraram, para mim, foi o melhor do São Paulo. Do ponto de vista do São Paulo, portanto, decepção, empate com gosto de derrota, amargo, coisa terrível. O torcedor fica frustrado, o torcedor fica conectando esse São Paulo com o São Paulo, né, que não caía para lugar nenhum. Antes da vitória na conquista do título paulista, triste de ver, decepcionante, frustrante. Não dá para ter uma vitória dessa segurada e deixar o adversário crescer e fazer gols. Lamentável, triste, frustrante, profundamente decepcionante. E isso entra muito na conta de dirigente, da comissão técnica e dos jogadores de São Paulo, que às vezes tem uma nhaca enorme, ele pratica ali uma coisa, ninguém entende o que acontece ali. Coisa feia mesmo. Do ponto de vista do Leandro Pissi, grande jogo, grande vitória, empate. Vamos lá, histórico.
né? Sobretudo por quem estava jogando, ia perdendo por 2-0 até o final da partida e consegue esses 2 gols. Fortaleza começa o jogo bem, né, muito bem, né, poderia ter feito o gol, depois ele perde ali um pouco ali, nas ações, São Paulo ganha ali o controle das ações ainda no primeiro tempo e a coisa fica um pouco equilibrada. O primeiro tempo foi equilibrado, acho que o resultado acabou sendo justo, apesar do Fortaleza ter concluído muito ali no começo do jogo, inclusive em direção ao gol, né, poderia perfeitamente ter feito um gol, não fez. Acho que o primeiro tempo, apesar de tudo, ficou de bom tamanho. No segundo tempo, o Fortaleza volta muito bem. Quando a gente olha para a escalação, a gente percebe que o WP9 foi estranha a presença dele, porque ele é o típico jogador para ser encaixado pela marcação do Miranda. E de fato ele não tem um jogo muito fluido, muito interessante ali na equipe, no ataque do Fortaleza, né? Ele entra, portanto, também com o DVD, o David fazendo ali a parceria. David precisa jogar mais, né? Precisa entregar um pouco mais. Já há um bom tempo que parece que o Robson não estava jogando muito bem. Só que o Robson entra e entra muito bem. Sendo aquele Robson dos grandes momentos no Fortaleza, jogando muita bola, ele entrou jogando muito bem o Robson, né? Da defesa, a primeira linha, a gente tem ali, o Tinga errou em alguns momentos, mas foi o menos complicado ali, Boeck o melhor da defesa, o Tinga o segundo melhor, digamos assim, porque também cometeu falhas, né? Agora, o Matheus Jussa, né, e o Tite muito mal na partida. O Tite, inclusive, sem tempo de bola. O tempo, aparentemente, inclusive, o Tite, assim... É como se ele tivesse 30 jogos fora, gente. Não, foram poucos jogos que ele ficou de fora. Mas parece que estava sem ritmo de jogo, às vezes passava essa impressão. E aí ele também, com o seu jogo, que não foi bom, potencializa os erros e os limites do Jussa como zagueiro. Gosto muito do Jussa, acho que ele é um volante interessante, um volante que marca muito, mas libera bastante a criatividade dos jogadores à sua frente. Mas acho que ele pode sim ser construído como zagueiro. Porém, neste jogo, foi muito mal como zagueiro. E também potencializa os erros por aquele setor, erros que as pessoas colocam muito nas costas do Crispim. E acho que é injusto, porque o Crispim, ele precisa contribuir também para a construção do jogo. Ele precisa se responsabilizar pela construção do jogo, porque o 10 do Fortaleza nunca consegue fazer esse trabalho. Para mim foi uma surpresa a presença do Matheus Vargas, embora dê para entender. Este é o Vojvoda, ele gosta muito de manter os seus jogadores. Qualquer jogador que chegue no Fortaleza hoje vai precisar conquistar a vaga no time, notadamente nos treinamentos. Porque aqueles que estão lá, você pode reclamar do Vargas, pode reclamar, por exemplo, do Jussa e tal, do Tite e de outros jogadores. Mas eles, na verdade, fazem parte do grupo do Fortaleza que construíram essa campanha do Fortaleza. Não foi o Ângelos, não foi o Adinho, não foi o De Pietro que nem entrou. Não, foram esses jogadores. Então não é fácil tirá-los da equipe. Os jogadores que chegam vão ter que jogar muito para conseguir entrar nessa equipe do Fortaleza. Esse é o Vojvoda, e eu acho que está correto, né? Então o Crispim, ele contribui demais para a criação, porque o Vargas não consegue fazer esse trabalho. O Vargas é um jogador muito interessante do ponto de vista da entrega que ele faz, da raça, da vontade, mas às vezes o problema é o entendimento do jogo. Ele não está bem. E aí, como o Crispim se responsabiliza muito também pela criação, o setor dele fica desprotegido. E o sistema defensivo não está dando conta de gerar proteção ali pelo corredor lateral esquerdo, né? E aí? No ataque do Fortaleza, portanto, esses dois jogadores não foram tão bem, o WP9 e também o David. No meio de campo, o Matheus Vargas não foi bem. O Pikachu teve momentos do jogo em que estava um pouco desaparecido, sem entender o que era o jogo, mas em outros momentos jogando demais. Ele é o cara do gol, o primeiro gol, grande Pikachu, né? Não desistiu da bola, ele sabia que era o Volpe, não precisava desistir, não desistiu e acabou conseguindo o gol, né? Agora, o Volpe falha demais nesse gol. Este é um ponto. Agora, é preciso destacar também a grande jogada coletiva do Fortaleza. A grande jogada coletiva. Porque a gente precisa falar o seguinte, a gente pode pontuar, o Fortaleza é uma equipe que não desiste nunca. E dentro dessa ideia de que o Fortaleza é uma equipe que não desiste nunca, precisamos destacar, não desiste nunca por quê? Se entrega até o final por um melhor resultado. Não desiste nunca por quê? Porque entrega disposição e vontade. Não desiste nunca por quê? Porque acredita até o fim que pode ter um resultado positivo. Por tudo isso a gente pode configurar essa ideia. Fortaleza é uma equipe que não desiste nunca. Porém, não somente por esses aspectos, mas também porque não desiste nunca em praticar o seu modelo de jogo, mesmo nos momentos mais complicados possíveis. Mesmo nos momentos, nos momentos, né, de limite, né, ele continua a praticar o seu jogo, o seu modelo de jogo, ele continua a interpretar dentro de campo as ideias do técnico Juan Pablo Vojvoda. Não há desespero, gente.
São Paulo vencendo 2-0. Fortaleza não dá um chutão pra frente. Fortaleza tenta praticar o seu jogo. Um jogo notável. O São Paulo tá vencendo por 2-1. Fortaleza conseguiu o gol. Tá 2-1. Nos minutos finais, dos acréscimos da partida, o Fortaleza poderia jogar qualquer bola para a área. Não, gente. Pratica o modelo de jogo que todos os jogadores foram treinados para levar para campo. Levando, interpretando, executando muito bem as ideias do técnico Juan Pablo Vojvoda. Então o Fortaleza não desiste também desse ponto de vista. Do ponto de vista de praticar, acreditar no seu jogo, naquele jogo que foi configurado, que faz do Fortaleza hoje uma das sensações do Campeonato Brasileiro, inclusive. Acredita nisso até o final da partida, até nos acréscimos de uma partida. E foi muito merecido esse empate. Com gosto de vitória. Foi muito merecido. Seria muito injusta a derrota, porque o Fortaleza jogou melhor que o São Paulo. Voltou melhor para o segundo tempo. O Vojvoda, ele demora para alterar. Sim, mas nesse jogo ele pode ser perdoado por isso. Porque a qualidade da conversa dele no vestiário fez com que a equipe voltasse muito melhor, mesmo com os jogadores que estavam dentro de campo. Foi melhor. Não teve sorte, porque perdeu a bola. O São Paulo é muito meritoso, o Rigoni é muito meritoso em ter feito os gols, mas precisamos dizer que o Fortaleza teve 2 erros ali que ajudam o São Paulo a fazer os 2 gols, né? Mesmo assim, o Fortaleza consegue se recuperar, não se abaixa na partida e vai para o empate que para mim teve sabor de vitória. Agora, minha gente, como é que fica lá na volta? Para mim, né, o jogo continua aberto, mas o Fortaleza, para mim, segue, como eu dizia antes, levemente favorito para levar essa vaga à próxima etapa da Copa do Brasil, né? Os jogadores que entraram, minha gente, vamos lá, precisa falar disso também. As alterações foram muito boas, todo mundo entrou bem. O Ângelos entrou muito bem, contribuindo ali, inclusive, para o gol. Edinho também entenderam bastante o que era o jogo. Entrou muito bem o Edinho. A gente pode dizer também que o Robson voltou a ser o Robson de outros jogos, também fez uma partida muito interessante. Acho que todo mundo que entrou foi muito bem. Agora, é preciso ressaltar o Romarinho. O Romarinho erra em um dos gols. Ele perde a bola, ele reconhece isso depois. Acaba saindo no gol do São Paulo. Mas o Romarinho, ele é o cara, o nome dessa dinâmica que o Fortaleza passa a ter quando ele entra dentro de campo. Fortaleza praticamente tem uma dinâmica que praticamente coloca o São Paulo na escuridão quando o Romarinho entra dentro de campo. E mesmo com o erro dele, ele foi para mim o melhor jogador dentre aqueles que entraram ontem dentro de campo para jogar. E acho, inclusive, que ele e o Liseiro foram os melhores que entraram na partida. E eu acho até que o Romarinho foi até melhor do que o Liseiro, apesar de ter ajudado o São Paulo a fazer um gol, né? Então, acredito que cada vez mais ele vai conquistar essa vaga aí no meio de campo de titular. Né? É muito provável que no jogo da volta talvez ele entre já no lugar do Matheus Vargas. O que jogou o Romarinho ontem também foi uma enormidade. Agora, precisamos pontuar, né, gente? A dupla de volante do Fortaleza, por favor, né? Que coisa impressionante, gente. É um absurdo o Tite não levar nenhum jogador do Fortaleza para a seleção. O Ederson tá pedindo passagem. Mas o jogo do Felipe, meus amigos, que coisa impressionante. É uma noção do que é ser volante, gente. Primoroso, gente. Reunindo o melhor do volante moderno, o melhor dos melhores volantes do futebol mundial e o melhor do volante das antigas, gente. O melhor. Impressionante, né? A conexão dele com o Ederson, essa conversa sem palavras dele com o Ederson, a proteção do primeiro campo, os toques, o deslocamento. Ele só precisa se acalmar um pouquinho. Esse é o único ponto negativo dele, é bem nervosão, mas não dá pra gente querer que o jogador não tenha esses pontos também, né, gente? E foi, de novo, notável na partida. Parabéns ao Leão do PC por esse jogo de recuperação. Quem é favorito no jogo da volta? Jogo aberto, qualquer um pode vencer, mas Fortaleza tem um leve favoritismo e, na minha opinião, está muito mais próximo da vaga do que o tricolor do Morumbi. É isso, meus amigos. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo. Até o final.